Oi, gente. Escreve pra Carlinha entrar no meu ao vivo. Ai, oi, Renata, Burdi. Prazer, bem-vinda. Oi, Ayrton. Ah, a Carla entrou. Muito bem, cara. Muito bem. Oi, Anete. Esperar mais 2 segundinhos o pessoal entrar. Chegando aí para escutar uma história. Hoje eu não vou chorar, gente. Eu não vou chorar. Eu passei até um iluminador aqui, ó, na ponta, que eu choro, depois fica tudo manchado de preto aqui. Mas não vou. Oi, gente. Oi, Ari, Stephanie, diretamente de Lakewood. Vamos lá, Noemi. Muito bem. Ah, Moshe Bergel, bem-vindo. Patrícia, Rose, Chacruca, tudo bem? Vamos lá, vou pôr a Carlinha aqui pra gente ir dando um oi juntas. Oi, Tati. Dorinha vai ganhar um prêmio. Dorinha é minha, como é que fala? Telespectadora assídua, cá. Você... Ah, Dorinha, meu marido falou que te viu hoje. Isso, isso, muito bem. Oi, Patrícia. Eu tô cortando, sempre tô cortando. Deu? Você deu, peraí. Pronto, eu nunca acerto, gente, não tem jeito. Deu aí? Deu, né? Oi, Cá. Deu. Primeira live Oi. em dois? Primeira na vida, né? Primeira na vida. Não, mas você já fez no Primeira na... Facebook. Ah, mas outra coisa, né? Não é com a Eu vou ter que... Estelinha. Eu dou medo, né? A Silvana, a Sil, a entrevistada de amanhã, Oiê. tá aí entrando para ver, né, que agora tá se aproximando a dela. Mas é isso, Tá gente. Gente nervosa, como a Sil? gente. Hã? Perguntei se a Sil tá nervosa. A Sil tá nervosa. Bom, gente, bem-vindos aqui. Acho que a maioria tá aí para te ver, viu, Cá? Eu Super vou... sucesso. Cadê o Spush? Cadê o Spush? Não dá pra... não pode começar sem o Fábio, né? Ele Não fez dá, tanta não dá, propaganda. Ah, meu não Deus dá, do céu, viu? não dá. Bom, deixa eu apresentar a Carlinha para quem não conhece. A Carla Tisman, é advogada pela PUC São Paulo, com especialização em Direito Processual Civil e especialista em Direito do Trabalho. Se eu fosse homem empresário, eu ia adorar casar com uma mulher, uma advogada em Direito do Trabalho, gente. Não, 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 família não, não, eu não, não não. casava. Esse advogado especialista em família, eu já, se fosse homem, jamais casaria. Mas advogada, direito do trabalho, gente, é o que todo Não, empresário. trabalhar de graça não. Trabalhar de graça não. Ah, bom, trabalhou em diversos escritórios e empresas de renome nacional e em maio de 2005 decidiu abrir seu próprio escritório, empreendeu. Carla tem uma linda trajetória que inclui a adoção de 2 filhos e trabalho comunitário. O Ayrton Sister fez questão de falar que está aí, viu? Oi, Ayrton, bem-vindo. Fábio Spush não tem Instagram. Ele vai ver pelo Ava, YouTube depois. Mas Ava. tinha que pedir para a vizinha, né, gente? Entrar Pois pelo é, era o Instagram da mínimo, vizinha, não né? tem Era o desculpa. mínimo, era o mínimo. Mas enfim, tá, eu vou começar falando. Bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. Eu acho que a característica principal da minha proposta com esse programa de entrevistas é trazer gente como a gente, inclusive, principalmente, pessoas que estão aí anônimas, né, vivendo no anonimato, porém com histórias fabulosas de vida muito mais próximas da gente, que podem inspirar a gente de uma forma muito mais verdadeira e intensa.
E por isso convidei você, porque a sua história de vida é realmente uma história incrível que daria um filme. Um filme daquele, um seriado, já minissérie, não é nem. Mas, enfim, antes da gente entrar na parte toda da sua história pessoal mesmo, da sua história de família, da construção da família, eu quero falar um pouquinho da parte profissional, né? Você, quem te conhece, sabe que você é uma pessoa altamente articulada, enfim, por que você escolheu direito e como é hoje ser uma advogada autônoma nesse momento aí da vida que estamos vivendo. Ai, ai, quanta coisa. Bom, tô nervosa. Sté, obrigada. Eu acho que mais que tudo é a oportunidade que a gente tem de dividir tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu. Que eu acho que o mais importante de tudo que a gente vive, que a gente aprende, é quando a gente pode dividir para os outros e ensinar, evitar que quebrem a cara ou facilitar o caminho dos outros, né? Então, acho que as experiências melhores que a gente tem são as que a gente pode dividir. Experiência solitária não leva a nada, né? Compartilhar, né? Então, é, então, Compartilhar. obrigada por essa oportunidade. Por que que eu esqueci? Por que que eu escolhi o direito? Não sei. Talvez porque eu via minha mãe saindo toda arrumadona, bonitona de casa para ir para o tribunal e eu achava chiquérrimo aquilo. E eu gostava de brincar de desfile com as roupas dela, com as Não. maquiagens e os saltos, sei lá, Ah, eu acho não que sabia que talvez. sua mãe é advogada. Sua mãe é advogada em que especialidade? Acho melhor. Então, a minha mãe, na verdade, ela nunca advogou. Minha mãe é formada em direito, mas ela trabalhava num tribunal, Tribunal de Contas. Ela Hum. era auditora num Tribunal de Contas do estado, foi do município também. E era super bacana, né? Ver ela toda ali, toda bonitona, sempre no salto, saindo de casa para trabalhar. E ela era a segunda faculdade dela já. Então, essa segunda faculdade ela fez quando a gente era criança. Ela se formou no mesmo ano que foi meu bat mitzvah até. E Nossa, então, gente, para a para isso é gente, maioridade assim, judaica, 12 anos. Quando você fez 12 anos, ela se então formou. então era muito assim. A gente conviveu com essa faculdade dela, né? Foi muito legal. Mas na verdade, assim, não sei se foi por isso mesmo, se foi não sei te responder. Eu acho que eu, na verdade, quando eu fiz direito, eu queria ser promotora. Essa é a verdade. Hum, Eu queria ser promotora e combina. eu queria consertar o mundo. Eu queria fazer justiça, eu queria outras coisas. Foi para isso que eu fiz faculdade. E no meio do caminho as coisas acabaram mudando e eu comecei a advogar e desencanei de prestar concurso. Não tinha na época para prestar o concurso na época, aí já comecei a trabalhar e nunca mais voltei para prestar concurso. Por que direito do trabalho? O direito do trabalho foi meio que sem querer que aconteceu na minha vida. A especialidade que eu fiz, que eu dei aula, tudo quando eu me formei, o Frank pôs aqui que eu queria botar todo mundo em cana, era isso mesmo. Mas a verdade é que era isso mesmo. Queria mesmo. Minha especialização toda foi de processo civil. Essa era a minha especialidade, foi para isso que eu estudei, fiz pós, fiz o mestrado. Tudo que eu fiz foi em processo civil. E eu fui trabalhar na época no Unibanco, quando eu me formei, eu acabei indo trabalhar lá. E eu fui trabalhar numa área civil, mas eu não gostava, era muito chato o trabalho que eu fazia. E eu pedi demissão lá. E o diretor, na época, falou por que que eu queria. Eu falei, não era o que eu queria advogar diferente, queria outras coisas. E ele me propôs ir para a área trabalhista. Eu falei, mas eu não sei onde fica o tribunal, eu não sei nem o que é direito do trabalho, eu nunca assisti uma aula de direito do trabalho. E ele falou, não, a gente vai te ensinar. E aí eu aceitei, isso foi em 94, eu aceitei, entrei no trabalhista e realmente assim, eu gostei muito. Eu acho que eu gosto de todas as áreas que têm relações humanas, não só comercial. Então, é família,
plano de saúde, direito do trabalho, assim, quando envolve a relação humana é quando eu gosto mais. Como é que foi para você empreender, né? Abrir o seu escritório sozinha? Por que você decidiu fazer isso? E, enfim, como é que foi esse movimento corajoso? Foi. Eu trabalhei em vários escritórios antes, trabalhei num escritório internacional, trabalhei em banco, em um monte de lugares, e eu decidi que não era o que eu queria, trabalhar num escritório desses internacionais, bem do filme A Firma, aquela coisa assim, todo mundo querendo te matar, porque tem que cobrar do cliente, tem que esganar o cliente, tem que fazer tudo isso. E achei que aquilo não era para mim. Eu não consigo usar o direito, talvez eu sou a única advogada pobre, porque eu não consigo usar o direito como forma de arrancar dinheiro dos outros, né? Meu prazer é quando eu uso o direito, que é o que eu estudei, para poder ajudar as pessoas. E aí eu fui fazer uma parceria com uma amiga num escritório, ela já tinha um escritório, eu trabalhei com ela, e eu vi que para mim não dava esse negócio de ter sociedade, eu sou uma pessoa extremamente correta, honesta, justa, não dava certo, tinha muita coisa que não dava, e eu resolvi trabalhar sozinha. Aí eu fui trabalhar sozinha, montei um escritório, até fui trabalhar junto com meu pai. Meu pai tem uma casa onde ele trabalhava e eu montei meu escritório lá. E um tempo depois, um ano depois, eu acho, eu tive que fazer um tratamento de saúde bem sério e nesse tratamento eu fiquei praticamente um ano sem poder me dedicar efetivamente ao trabalho. A Aí eu gente vai falar comecei. daqui a pouquinho mais sobre esse momento da sua vida, tá? Só para as pessoas saberem. Bom, e aí? Aí eu resolvi, então eu desmontei o escritório, fechei o escritório e fiquei trabalhando em casa. E isso foi 2006. Aí eu continuei trabalhando em casa e eu achei que valia muito a pena trabalhar em casa, era muito bom, porque não eram dois aluguéis, duas internets e duas preocupações, e como eu ficava no escritório até 2 da manhã sozinha, é melhor ficar em casa. E aí eu mudei de casa e mantive sempre o escritório dentro de casa. Então até hoje eu mantenho, ó, a gente está aqui agora no meu No seu escritório, escritório. eu fecho a porta, aqui é meu escritório. Final de semana, tranca a porta. É Adorei. isso. E, cá, agora a gente ouvindo, enfim, tá toda essa bagunça, né? Na pandemia, novas leis sendo integradas, né? Quer dizer, a pessoa pode diminuir o salário do trabalhador, férias coletivas adiantadas, adiantamento de férias, enfim. Como é que você está sentindo do lado trabalhista esse movimento, essas mudanças tão repentinas? Quem sai prejudicado, quem sai ganhando? Como você vê realmente o futuro próximo desse quadro aí trabalhista no Brasil? Sinceramente, todo mundo sai perdendo, de verdade, assim. Eu acho que é um momento muito difícil. Eu consigo ver os dois lados, do empregador e do empregado. Então, tem um lado que eu sou empregada, que é o lado que eu presto serviços, e o lado que eu também tenho um outro trabalho, além do trabalho como advogada, onde eu também sou empregada, né? E o lado do empregador, assim, o que eu vejo é que está todo mundo desesperado, porque todo mundo está correndo atrás do trabalho, precisa pagar contas, mas também tem que pagar o empregado. Então, assim, a gente não tem uma estrutura governamental como a gente tem em Israel, que as pessoas podem se dar ao luxo de parar de trabalhar, porque o governo vai poder suportar esse momento. Então, está todo mundo desesperado, as pessoas precisam comer, e o empregador também está desesperado, porque ele tem que pagar, mas ele também não tem entrada, e ele também não tem caixa para isso. Então, assim, estou bem preocupada como é que vai ser daqui para frente. Então, eu tenho trabalhado muito com os meus clientes para a gente analisar a forma menos prejudicial a Que tem todos. menos prejuízo. Uhum. A forma menos prejudicial a todos de se manter efetivamente o trabalho, de tal forma que se consiga manter a atividade da empresa e o salário do empregado, né? Tá um Uau, uau. momento bem delicado, eu vou dizer que é um momento bem delicado.
Eu tenho uma curiosidade, que outro dia eu estava refletindo aqui sozinha, sabe? Você acha que a pandemia, por um bom tempo, pode mudar essa cultura de vou pôr o patrão no pau? Você acha que isso aqui, essa cultura de colocar o patrão no pau vai parar, vai dar um tempo? O que você acha disso? Então, na verdade, com a alteração da última alteração que teve agora, a última, a única, né? A alteração da CLT que teve, em que mudou-se a responsabilidade do empregado, do reclamante na ação, já mudou um pouco, porque você tem que pensar duas vezes antes de propor uma ação, porque você pode ser responsável por essa demanda. Diminuiu muito o número de ações e aumentou muito o número de acordos formais, porque antes existia a famosa casadinha, que não pode existir mais, mas existem os acordos formais, quer dizer, o juiz tem a oportunidade de ver se aquilo realmente está dentro de um equilíbrio moral, econômico e financeiro para o empregado, se não está sendo prejudicial esse acordo, e ele homologa o acordo, não havendo prejuízo para o empregado. Então, isso realmente diminuiu. Mas a mentalidade do Brasil de pôr o empregado no pau sempre existiu e vai continuar existindo. É uma coisa muito cultural. Não é assim, o Brasil tem essa mentalidade mesmo. É muito Que pena, difícil. porque eu realmente acreditei na minha. Eu estava fazendo essas contas outro dia, eu estava pensando, gente, agora acabou essa história de colocar o patrão no pau, mas pelo que você está dizendo, ilusão. Assim, tem uma ilusão, mas eu acho que o que a gente tem visto nas negociações é que os empregados eles têm entendido pela primeira vez a posição dos empregadores, de que eles efetivamente não têm condições de pagar, de que efetivamente é um momento que está tudo parado, porque uma coisa é o empregador falar, eu não tenho condições, vou fazer alguma coisa, e ver que a empresa está lá bombando. Outra coisa é ver agora que realmente uma empresa está de portas fechadas, uma loja, um comércio que não seja dos permitidos está efetivamente de porta fechada. E o investimento para mudar, ele também não é tão pequeno, né? Você, de repente, tem uma loja física e passar a ter uma loja virtual de um dia para o outro, implica em você ter toda uma assistência de TI, você tem que contratar uma modelo, fotografar as suas roupas, tem mil coisas que você vai ter que fazer para essa loja passar a ser virtual e passar a vender e pagar contas. Então, assim, até que ponto que dá para ter esse investimento? Dependendo do valor, é mais do que você ganha no mês. Então, não é tão simples assim de um dia para o outro transformar um comércio num comércio virtual. Bom, agora que todo mundo já conheceu um pouquinho da Carla, viu como ela fala, o perfil, o mulherão, eu quero falar um Mulher. pouquinho agora do que né, das viradas que a vida trouxe para você, para o bem, para o mal, mas no final é tudo para o bem, né, Carla? Assim, no final a gente enxerga depois que é para o bem, mas realmente você viveu desafios incríveis e superou de formas fantásticas. A Carla sempre foi super esportista, né, Carla? E treina, eu lembro, né, fazendo maratona, nem sei, fazia aquelas coisas lá, como é Meia que chama? maratona. Meia Meia maratona. maratona, ou fazendo aquele lá com o Jairo Weisel, que ele Corrida de faz também, gente. aventura, Como é que é? travessia, corrida de aventura. Isso, essas coisas, tudo, gente. E aí, né, planos de uma profissional bem-sucedida, com planos de uma hora formar família, casar, ter filhos, enfim. O que de repente aconteceu na sua vida que mudou todo esse caminho aí traçado por você? Então, em 2006, como eu falei, eu um dia não estava bem, estava mal e fui no médico e descobri que eu tinha ali que fazer um tratamento, que eu estava com câncer, eu precisava fazer uma cirurgia e um tratamento. E aí foi isso. Aí eu fiz. O que eu vou fazer? Que opção que você tinha, né? Que opção que você tinha? Bom, mas isso realmente mudou todo o curso da sua vida, quando você teve que fazer. Você teve o câncer, teve que fazer o tratamento.
você teve que parar de treinar, você teve que fazer uma químio, se adaptar a um novo visual. Como é que foi todo esse processo de readaptação de estilo de vida e até mesmo de reavaliação, né? De valores, enfim, de visão. Como é que foi todo esse processo de readaptação para você? Eu continuei tentando fazer o máximo do que eu podia durante o tratamento. Você foi uma das pessoas que estava naquela época e que viu isso, né? Eu tentei manter uma rotina de trabalhar diariamente. Então, todo dia eu tinha alguma coisa para fazer de trabalho. Eu Mesmo fazendo a tentei, químio. mesmo fazendo a químio. Eu tentei, então eu fazia esporte, eu continuei fazendo esporte, todos os dias eu ia caminhar, eu lembro que 2, 3 vezes por semana eu ia na Hebraica, eu fazia aula de spinning ainda. Assim, eu continuei fazendo dentro do que eu podia fazer, o máximo. Eu ia fim de semana para praia, eu jogava frescobol, eu tentei levar a vida o mais próximo do que eu tinha antes. Eu lembro que eu fazia a quimioterapia segunda-feira. Então, eu lembro que toda segunda-feira eu saía da quimioterapia, eu ia dar uma volta ali na Vila Boim, falava, vou dar uma volta na Praça Buenos Aires, eu preciso caminhar, eu preciso mostrar para a quimio que quem é mais forte, eu ou ela, eu não vou me derrubar, eu não vou me derrubar. E eu ia, eu fazia, depois eu lembro que eu ia no cinema, tinha na época as tuas palestras, eu fazia esporte, e eu acho que cada dia eu ia mudando, assim, eu tive incontestavelmente a minha família, não tenho nem, assim, eu não tenho um A para falar, eu fui privilegiada em tudo, né? Eu tinha assim, os melhores médicos, eu tinha plano de saúde, eu tive meus pais do meu lado, que me deram ao luxo de ficar doente por um ano e suprir todas as minhas necessidades por um ano, e amigas que também vinham suprir emocionalmente a companhia. Então, assim, eu tenho pessoas que eu lembro de coisas que fizeram incríveis, né? A Karen Feldman, que hoje é minha filha mais velha, ou minha irmã mais nova, minha melhor amiga, assim, minha parceira, ela e o Alon foram meus presentes de quimioterapia. Na mesma, assim, praticamente no mesmo dia, a mãe da Karen faleceu e a gente cumpriu esse luto juntas e vou dizer que a gente se divertiu bastante. Eu tive suporte de todo mundo, as minhas amigas, a Rachela, a Flávia, a Deb, a Judite, a Rose. Outro dia eu estava vendo as medalhas e tinha uma medalha grande de tênis que a Rose ganhou num campeonato. Ela falou que ela ia ganhar aquele campeonato pela minha cura, ia me dar a medalha. E justo outro dia a gente estava mexendo nessas medalhas e eu lembrei, assim, eu lembro muito do Maurício Sheyman também, era uma pessoa que estava muito próxima na época. Assim, é muita gente que eu não vou nem lembrar o nome de todo mundo, né? Mas Mas também, Carla, porque eu acho que você tomou uma postura também de estar aberta para o mundo, para essas ajudas, né? Para as pessoas participarem da sua história. Porque muitas vezes as pessoas passam por esse tipo de situação e se fecham, né? Se fecham e se sentem coitadas e vitimizadas e não querem que as pessoas vejam elas daquele, né, daquele jeito. E, enfim, você está agradecendo e falando que tudo isso aconteceu porque você criou essas oportunidades, porque você criou na tua cabeça, você não criou nenhuma barreira, nenhum muro, né, na sua mente. Você queria continuar sendo vista como uma pessoa forte, como uma pessoa ativa, como uma pessoa saudável, ou não. na verdade, forte, não vou te dizer. Eu não sei se é que eu queria que as pessoas me vissem assim. Na verdade, a gente brinca assim, né? Eu, a Rachela, a Karen, que a gente é muito parecida com isso, que a gente não tem muito tempo e muita opção. Então, assim, você tem um problema na tua vida, você tem alguma coisa que aconteceu, que opção você tem?
né? Você tem a opção de sentar e chorar, ou você tem a opção de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, assim, eu não tenho tempo para ficar sentada chorando com os meus problemas. De verdade, não dá. Não dá, eu tenho muita coisa para fazer, não tem como ficar sentada. Então, assim, que opção eu tenho? No meu vocabulário não existe a palavra depressão, ai meu Deus, entendeu? Ó, vida ou azar. Eu não conheço isso. Não é meu, não é meu. Eu acho que tem pessoas que são assim, tem pessoas que não são. Para mim é muito difícil compreender uma depressão, uma coisa assim, porque eu acho que, gente, vamos lá, não dá tempo, entendeu? Tipo, meio que não dá tempo para mim. Então, assim, claro, brincadeiras à parte, realmente quem tem um problema muito mais químico do que isso, mas assim, a nossa brincadeira é essa, não dá tempo, vamos lá, segue a vida. E assim, meu pai é um cara muito bem-humorado, um cara muito piadista, muito brincalhão. Então, em casa sempre foi muito assim, todo mundo muito tirando sarro do outro, muita Espirituoso. piadinha. Tipo, a gente atazana muito minha mãe, meu pai, assim, sacaneia muito com minha mãe, faz mil brincadeiras com ela. Então, a gente sempre foi assim. Então, eu sou assim, sabe? Desculpa, eu sou daquelas que faço uma piadinha no enterro, porque realmente vou fazer, entendeu? Não, eu acho que realmente, né, tem essa coisa que é da pessoa, é a natureza da pessoa. É, A pessoa já nasce com isso, mas eu acho que todos nós temos capacidade de desenvolver esse tipo de pensamento, né? Então, acho que escutando você falando, escutando a sua história, isso mostra que os seres humanos, eles têm as mesmas capacidades, né? Assim, a gente não está falando de nada impossível. Então, sim, o pensamento transforma, o pensamento fortalece, o pensamento faz a gente andar para frente. sim, Então, certeza. eu acho que sim, as pessoas são diferentes, mas acho que sim, a gente pode aprender a ser Sim, melhor a cada dia, cada um sim, aonde precisa, né? sim, Então, acho que você falar desse jeito realmente é uma inspiração para quem está precisando entender que ele pode pensar assim e pode viver através desse pensamento. Cá, como é que foi? Como é que foi então? Passou, recuperou, ficou tudo, passou aquela fase, né? 5 anos, faz tudo, né? Não teve mais nada. Como é que foi assim? Os primeiros anos você ficou tensa, se ia voltar, não ia, enfim. Nesse período você casou, não casou? Em que momento que você casou? E como é que foi assim, dali para frente? Deu uma saidinha bom, do ar. eu acho que durante 10 anos que eu fiquei num acompanhamento muito intenso e todo dia a gente fica com medo, né, de que Deus me livre pode voltar alguma coisa. Não, meu Deus. Não, na verdade, assim, durante 10 anos eu fiquei num acompanhamento, o médico disse que deu alta e realmente, se Deus quiser, não quero nem pensar que possa ter alguma coisa, né? Não, não tem como, não tem como, Mas realmente. nesses primeiros 10 anos, assim, era uma coisa que você convivia, era um pensamento que fazia parte da sua vida. Certeza, Sim. certeza, Então, certeza. como conviver com o medo, né? É, Apesar do medo, e estamos assim, aí. foi difícil. Quando eu fiquei sabendo que eu estava doente, eu fiquei, acho que 40 dias sem conseguir dormir, que eu tinha medo de fechar o olho e não acordar. Realmente foi bem complicado, bem complicado. Uhum. Não, mas assim, graças a Deus já foi. Eu não sei por que a Stephanie está comentando aqui, não seria questão de Quem não é ter Stephanie? tempo de ficar mal, gente. Não sei se as pessoas entenderam errado, mas assim, eu não tenho tempo de ficar mal, minha cabeça não tem espaço para ficar pensando em que eu vou ficar mal. Eu também sou muito parecida com você. Eu falo, É, como caiu, terremoto, tá bom, agora vamos lá, recolhendo os destroços, gente, construindo, né? Assim, essa frase, não ter tempo para ficar mal, não é não o ter tempo não tempo. é o tempo, não é o tempo físico, é É um emocional. tempo Tipo, eu não de vou dia ficar. assim, gente, Vamos não lá. vou me ocupar com isso, né? Não vou ocupar É, meu tempo e é. minha cabeça com Vou isso. gastar meu Cara, tempo e com aí, coisas melhores. exato. Como é que foi então? Que ano você casou? E, como eu anunciei, todo mundo já está sabendo, você adotou 2 crianças, né? Então, como é que foi esse momento do casar e decidir adotar filhos? Eu casei em 2012 e
desde que eu fiz o tratamento, eu já sabia que eu não poderia mais engravidar, então já era uma condição de adoção. Quando eu conheci o Alberto, conheci ele em 2010, já, assim, eu já conheci ele já sabendo que seria essa a opção de ter filhos, se a gente quisesse ter uma família aumentada, porque não teria essa opção de engravidar. Então, na verdade, assim, não teve muito debate, posso, não posso, vai, não vai, assim, tipo, para mim era a única opção, assim, eu não tinha a opção de não ter filhos, não existia na minha vida essa opção, porque eu não posso engravidar, eu não vou ter filhos, então a opção de adoção para mim era super normal, Óbvio. Uhum. para mim Era era natural. óbvia. Lógico, Uhum. você adota um cachorro, adota um gato, adota um periquito, um passarinho, tipo, como é que não vai estar na hipótese de adotar um filho, né? Não, exatamente, não tem Mas como, né? em que ano você decidiu, ou que ano você conseguiu adotar? Como foi esse processo de adoção do primeiro filho? Então, assim que a gente casou, eu já dei entrada no pedido de adoção e passamos por todas as etapas, entrevistas, certidões, tudo que precisava fazer para a gente correr essa fila da adoção. Desculpa. E a gente seguiu todos os trâmites que a gente precisava para fazer a adoção. A gente começou a ver a forma que a gente poderia, a gente foi o mais amplo possível nas opções de adoção, para que a gente não estivesse fechando nenhuma porta. E aí a gente soube que tinha uma criança que estava ali para adoção e nós seríamos os próximos a serem chamados. Uma criança que ia nascer, na verdade, né? Que era a Bia. E a gente foi nessa cidade para apresentar a documentação, porque ela já seria colocada em adoção. Peraí, mas você está contando da Bia, que foi a segunda? Porque, na verdade, a história é o contrário. A gente foi para lá porque a gente iria adotar um bebê que iria nascer. E quando a gente chegou lá, a gente entregou a documentação e tudo, e aí a juíza falou, olha, mas eu tenho um menino aqui que está morrendo de fome, eu não tenho para onde mandar, a cidade é muito pobre, não tem famílias com condições de adotar, aqui não tem abrigo, eu não tenho como fazer, o menino entra e sai do hospital toda hora para conseguir sobreviver. Então, interessa para vocês conhecer? Eu falei, interessa. E aí ela trouxe o Beni e... O Beni tinha quantos anos? 2 anos e 9 meses. E realmente, morrendo, ele estava passando fome. Como é que foi esse encontro? Ele pesava 6 quilos, ele era pele e osso, era uma criancinha assim, desse tamanho. E na hora a gente realmente ficou, sabe, tipo, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E viemos para São Paulo sem ter dado uma resposta efetiva. A gente não falou, tá bom, vamos. Tipo, é meio... Vamos ver. E o Alberto, na hora, falou, não, eu vou levar esse moleque, eu não vou deixar esse menino aqui passando fome. Olha essas costelas desse menino, parece os campos de concentração, como é que você quer? E eu me preocupei com o que a gente ia oferecer para ele na vida, porque ele não era branco. Então, na verdade, quando a juíza falou, eu falei, olha, se não for preto, tudo bem, porque a gente está indo para São Paulo, nós somos judeus, é uma comunidade extremamente preconceituosa. Ela falou, não é. Quando ele chegou, eu falei, bom, não é, né, mas tá quase ali. Então, realmente, eu fiquei preocupada, porque você fazer uma criança vir para viver dentro de um mundo com tantas restrições, até que ponto é justo isso, né? E no final, ligaram para a gente e falaram assim, o seguinte, a audiência é às 8 horas da manhã, vocês têm que estar aqui. Me ligaram numa quinta-feira, que eu tinha que estar lá na terça-feira para audiência às 8 da manhã. E aí a gente foi, né? Fazer o quê? Vambora, vamos lá. Ou seja, o Beni, que é um neguinho lindo de morrer, que é um neguinho lindo, gostoso hoje. Bom, vocês foram para lá, vocês não iam voltar com uma criança de lá, né? Não tava no plano isso. Não. Então, de repente, você foi lá,
a mulher no tribunal mostrou o BN para vocês, falou, ó, quer, leva amanhã de manhã, é isso? Basicamente. E aí, como é que foi, assim, levaram o BN, como é que foi levar o BN? Então, essa história poderia dar um dia, uma outra entrevista, porque realmente, assim, é uma história bem engraçada, porque aconteceu tudo que você pode imaginar, a gente perdeu mala, perdeu o avião mudou de rota, o avião ia voltar, eu falei, não volta o avião, foi assim, a nossa história de buscar as crianças, ela é bem interessante, assim, tem momentos que chamaram polícia, tem tudo que você pode imaginar, aconteceu na nossa história. Mas a gente acabou que veio com o Beni, foi esse a nossa surpresa. A gente veio Mas com o você saiu Beni. do tribunal, Carla, você saiu de lá para pegar um avião para voltar para São Paulo. Oi, Giana. Eu vi também o Arnon dando um oi. Bastante gente aqui, depois a gente responde o oi. Mas você pegou o Beni e você não tinha roupa para ele? Como é que foi isso? Você chegou em São Não, na Paulo? verdade, a gente voltou para São Paulo. A gente voltou para São Paulo. E aí foi na quinta-feira, a juíza me ligou e falou: vocês têm que estar aqui na terça-feira, às 8 horas da manhã, para buscar o Beni. Daqui não era Beni, né? Para vir para audiência. E eu saí correndo, eu fui no Walmart. Falei, onde eu compro tudo de uma vez que eu preciso? E comprei tudo que eu vi pela frente. Fiz uma mala linda. Falei, vamos para lá. E aí era a véspera de Pêssar. Fiz ali Pensa um a Páscoa sanduíche. judaica, gente. Ah, obrigada. A gente fez ali o nosso kit comidinhas e assim, e ficou aquela história, justo a audiência. Era neste dia e a gente tentou mudar e não conseguiu mudar. E assim, pego o avião ou não pego o avião? Pego o avião ou não pego o avião? E a gente decidiu pegar o avião. Realmente, naquele dia, a Tinha gente dois decidiu anos e pegar. meio. Dois anos e meio, Ele né, tinha o dois Beni? anos e 9. 2 anos e Dois anos. 9. E aí a gente foi para lá e a gente perdeu as malas no meio. Tipo, a gente foi, a mala. É para contar detalhe disso? Pode contar, quer dizer, você comprou o Walmart A gente inteiro em um pegou o dia e a avião, mala comprei o perdeu a Walmart inteiro mala. em um dia, pusemos tudo na mala. A Karen saiu correndo, trouxe um carrinho de bebê, que ela falou: você vai precisar de carrinho no aeroporto. Trouxe um carrinho de bebê. Chegamos lá, entramos, né, com carrinho de bebê, a mala cheia de presentes, de brinquedos, de roupa, tudo que a gente podia. A nossa família ia estar em casa jantando. E eu falei, bom, então pega a comida e leva para minha mãe. Aí o Beto falou, não, 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 todo mundo em casa. Ficou todo mundo em casa jantando. A gente foi, a audiência era às 8, a gente pegou o avião faria São Paulo, né, Guarulhos, Brasília, não, era Congonhas, Brasília, Teresina. Quando a gente está em Brasília, eu falei, ué, tem alguma coisa de estranho, esse avião não está descendo. O avião começou a girar e não descia. Aí eles falaram assim, estamos com um problema, nós não vamos poder pousar aqui, estamos voltando para Guarulhos. Eu falei, não, audiência amanhã, às 8 da manhã. Aí, como assim? Aí eu fui falar com todo mundo no avião, falei, pelo amor de Deus, a gente tem que embarcar, a gente não pode, né? Aí eu lembrei que tinha um voo às 11h30 da noite para Fortaleza e que era Fortaleza Teresina. Eu falei, vocês têm que endossar essa passagem, a gente tem que entrar nesse avião. E tinha uma mulher que estava lá, coitada, que o pai tinha falecido, ela estava indo para o enterro chorando. E eu falei, aguenta que a gente vai conseguir. Aí consegui colocar eu e ela nesse voo, né, lá de Guarulhos. Aí quando a gente chegou, eles falaram assim, só que tem um problema, ou vai vocês ou vai as malas. A gente não achou as malas. Eu falei, vai a gente, as malas ficam. Falei, é a audiência mais importante da minha vida. Eu estudei para estar nesta audiência amanhã. Eu não posso perder. Falei, não posso, a audiência do meu filho eu não posso perder. Aí a gente conseguiu chegar lá com a roupa do corpo, e no avião, eu lembro que no aeroporto, tudo fechado, 3 horas da manhã, eu comprei um shortinho, uma camiseta e um cachorrinho e um Bob Esponja, que o Beni tem até hoje. E a gente foi para lá, com a cara e com a coragem, chegamos lá de malas na mão, né? Sem malas.
Chegamos lá, a gente foi para audiência e voltamos com o Beni. E foi exatamente isso. Voltaram com Chegamos o em Beni. casa, chegamos aqui, estava todo mundo em casa e chegamos com o nosso presente. Peraí, antes de você falar da chegada, né? O Frank perguntou aí, que eu vi, enquanto isso, a Bia estava na barriga. A Bia estava na barriga. A Bia ainda estava na barriga. Os dois vieram de Teresina. Os dois vieram da mesma cidade. Da mesma cidade. Não da mesma família, mas da mesma cidade. Da mesma cidade, não da mesma família. Na verdade, não é Teresina. Eles são do Maranhão, de uma cidade que chama Coelho Neto. É porque a cidade é muito próxima de... É 1 hora de Teresina. Se fosse do Maranhão, é muito longe para você chegar no aeroporto. Então, você chega de Teresina e vai direto. É o mais fácil. Porque São Luís é lá em cima, então não tem como vir, entendeu? De São Luís. Então, tem que ir para Teresina e atravessar de carro. Então, assim, você chegou com o Beni aqui desnutrido, né? Assim, desnutrido. Sim. Extremamente abaixo do peso, com 2 anos e 9 meses. E quanto tempo depois a Bia nasceu? 2 meses depois. 2 meses depois você voltou para buscar a Bia. Para buscar a Bia. É. E como é que foi esse... Quer dizer, a Bia você pegou recém-nascida mesmo, né? Sim. Você conheceu as famílias dos dois? Você viu a realidade de onde o Beni veio? Primeiro essa pergunta, depois eu tenho outra. A gente conheceu a família deles por circunstâncias que é o que eu te falei, é uma história assim. O processo do Beni, a gente foi na cidade, então a gente conheceu a cidade, assim, é o faroeste, é aquilo que a gente não imagina que acontece, sabe? Rua de terra, aquelas casinhas, as pessoas de bicicleta. Um detalhe, gente, um detalhe que faltou aqui. A Bia também não é branca, né? Também não é branca. A Bia, você vai mostrar uma fotinho dos dois, espero que você tenha aí do lado. Os dois acabaram de sair. A Bia, eles estão aqui, ó. Dá pra ver? Eu acho que vale mostrar. Mostra agora para o povo matar a curiosidade. Dá pra ver eles vêm aqui em casa, gente. São... Será que dá pra ver daqui? Sabia é um terror. Sabia vai ser promotora. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem como virar aqui? Não, né? Não, é melhor você pegar a foto na mão e trazer para perto do celular. Peraí. Aqui eu tenho uma deles menores. Tá bom. Só para o pessoal matar a curiosidade. Eu não tava... Ela chama eles para a live agora, mas ela não termina essa live, né? Olha, esse é o Beni, gente. Esse é o Beni. Olha que gostoso. Aqui eles são pequenininhos ainda. Olha que delícias de crianças. Bom, eles são pequenininhos. Mas, umas coisas. Mas, cá, então voltando. O Beni é super abaixo do peso. Você estava contando da família, né? Tudo de terra lá, faroeste caboclo, né? Aquela coisa onde a família do Beni estava. Isso mesmo. Então, assim, é um lugar bem inóspito, assim, é um lugar bem inóspito. Meu pai foi para lá comigo uma das vezes, assim, é um lugar, assim, quando eu fui, falei, pai, você vem comigo, né? Porque eu falei, eu sozinha não vou nessa cidade, não dá para ir para lá sozinha. Então, realmente, eu cheguei lá, uma loirona chegando na cidade, a cidade inteira queria saber quem era essa estrangeira ali, né? Não tem como você entrar e sair despercebido ali, né? Mas a situação ali é uma cidade onde, assim, as pessoas não trabalham, a situação política dali é muito complicada, tem muito voto de cabresto, então você vê ali os números na porta das casas, a politicagem ali promete... O Beni sabe de onde ele veio? Teus filhos sabem que são adotados? Sabem. Assim, o quanto eles entendem efetivamente o que significa, não dá para a gente saber, né? Mas a palavra, o termo, eles conhecem. Então, se alguém não vai acontecer, ele fala assim, mas você é adotado. Eles, mamãe, me xingaram de adotado. Tipo, eles sabem que eles são adotados. Aliás, não são só eles, né? Todos nós em casa somos. Então, eu sou uma mãe adotiva,
Os avós adotaram eles como netos, os tios adotaram eles como sobrinhos. Todo mundo aqui é adotado. Todo Os mundo. amigos também adotaram eles, gente. Todo Nós mundo é também adotado aqui. adotamos o Nós Ben e a somos uma Bia. família de adotados. E, Carla, os processos de recuperação do Beni, né? Como é que foi assim? Porque, primeiro, né, raro uma família de classe média trazer um menino de 2 anos e 9 meses, subnutrido, né? Sem saber o que vai ser. Meu Deus, como foi? Imagina, duas crianças novas dentro de casa no período de 2 meses, né? Um bebê recém-nascido, que todo mundo sabe que dá trabalho, e uma criança de 2 anos e 9 em condições subhumanas, né? Assim, ele chegou, meu Deus, você não sabia o que ia ser. Como é que foi esse período, assim? Haja força, fé, coragem e tudo, né? Onde entrou a Então, fé? Onde entrou a força? Onde entrou a coragem? a gente chegou com o Beni aqui, eu levei no pediatra no dia seguinte para ter uma noção, né? Tipo, está tudo bem, mas assim, a gente não tinha noção, Estela. Eu acho que isso é a melhor parte dessa história. A gente não conhece o que acontece no Brasil afora. A gente não tem a menor noção. E o que a gente vê é que, assim, o mundo que a gente conhece aqui, ele é completamente diferente do que existe realmente no Brasil. Então, assim, quando aparece ali no Fantástico, Globo Repórter, aquelas matérias sobre a miséria do sertão, gente, aquilo é que é Brasil. São Paulo, Higienópolis, não é Brasil. Não é. Aquilo é Brasil. Então, assim, era um menino que disseram que tinha uma questão de desnutrição, que estava passando fome. Ah, legal, né? 6 meses de arroz, feijão, 2 beijinhos e um abraço e tá tudo bem. Firme e forte. Firme e forte nada, entendeu? Porque, assim, foi um estrago violento. Então, a gente chegou com ele, fui no pediatra, estava tudo bem. No dia seguinte, o menino estava péssimo. Eu falei, o que está acontecendo? Estava super resfriado, super mal. Eu não conhecia o moleque. Não sabia o que era o problema. A gente não conhece o histórico da criança. Aí eu falei, bom, vamos no samaritano, né? O que a gente vai fazer? Não, o plano de saúde tinha recusado incluí-lo no meu plano de saúde. Ainda tinha mais essa. Falei, bom, gente, vende a alma e vamos. O que eu vou fazer? Vamos embora, né? E a gente foi para o samaritano. Na hora que eu cheguei no samaritano e perguntaram, olha, para você ter ideia do tamanho dele, quando eu entrei no avião com ele para vir de Teresina para cá, não me pediram para pagar passagem para ele. Eu não sabia, quando ele era pequeno, que tinha que pagar passagem para uma criança acima de 2 anos, porque nunca me cobraram nas primeiras vezes. Acho que viam um bebê, não pegaram um documento, nunca me cobraram passagem. Quando chegou no samaritano, eu falei que ele tinha 2 anos e 9 e pesaram ele que ele tinha, e falei 6 quilos, me mandaram direto para atendimento. Direto. O Beni até hoje adora ir no samaritano com ele, porque todo mundo conhece ele por nome. Bom, chegamos lá, o médico falou assim, ele está com problema respiratório. Eu falei, tá, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está pondo ele na UTI. Eu falei, UTI. O moleque que eu acabei de pegar, que a gente não deu nem nome ainda, eu vou levar para UTI em 6 dias. Como assim? Como assim? Gente, eu passei mal. Tem gente querendo confirmar aqui que eu tô vendo. Ele tinha 2 anos e 9 meses quilos, e 6 quilos. 6. Meia dúzia, é isso 4, mesmo, 5, gente. 6. Isso mesmo, o tamanho de um bebê. Isso mesmo. E aí a gente foi para UTI, eu passei 4 dias com ele na UTI, assim, dia e noite com ele. E foi ali que Deus falou assim, já que você perdeu 3 anos com esse moleque, vou te dar aí, ó, 72 horas para você se relacionar com ele. E foi isso mesmo, assim, de alguém que você trouxe para alguém que se torna o teu filho, que você fala, pelo amor de Deus, esse menino tem que viver, esse menino tem que viver, esse menino tem que sobreviver, é assim, em algumas horas, né? Foi
foi incrível. Foi incrível. Socorro. O Beni hoje está com que idade? Tá com 9 anos e 10 meses. E a Bia? Vai fazer 10. A Bia tem 6 anos e 10 meses. Vai fazer 7. Agora em junho os dois fazem aniversário. Em junho? Os dois fazem aniversário juntos? Os dois, Tem mil histórias aí, a Melina estava escrevendo, pedindo para você contar a história da farmácia, enfim. Eu não queria ultrapassar o limite de 1 hora, porque depois eu tenho que pôr 2 links. E aí as pessoas ficam com a entrevista cortada no meio. A gente tem mais 10 minutos. Eu acho que depois as pessoas podem entrar em contato com você enfim, se tiverem dúvidas, curiosidades. A Cavinha está aí nas redes sociais. Eu acho que ela tem essa missão de vida que é contar a vida como ela sem vergonha, sem medo, ao contrário, com orgulho, sempre com essa fé. A fé em você é uma coisa muito forte. E como a gente tem só mais esse tempinho, eu queria que você falasse como é que foi para você encarar esse momento da pandemia. Eu posso falar? Eu te pedi autorização antes, né? Você hoje está separada e, enfim, está aí com as crianças. Como é que foi essa virada de rotina, de cotidiano, trabalho, os dois em casa? Como é que você encarou essa pandemia? A quarentena, a mãe Carlinha, a profissional Carlinha, com todo esse espírito e essa bagagem. Bom, a parte difícil da quarentena é a parte de escola, tá? Eu, odiava ter que fazer lição de casa e tudo que dizia escola. Então, para mim, é um castigo. Eu tô pagando todos os meus pecados em ter que fazer escola com as crianças. Para mim, assim, é o que não vai. Então, nas primeiras 2 semanas, foi um show de horror de ter que acompanhar eles com a escola. Eles são muito pequenos. Até assim, só para... O Beni trouxe muita sequela da desnutrição lá de trás. Então, ele realmente vai fazer 10 anos, mas tem emocionalmente, cognitivamente, um desenvolvimento de uma criança, sei lá, de 5 anos, 6 anos. Não sei como dá para avaliar isso, mas assim, é uma criança que requer muito mais cuidados do que a Bia, que tem 6. Então, dá um trabalho, não dá para deixar 1 minuto sozinho. Então, não é muito, muito simples. Então, as 2 primeiras semanas foram terríveis, mas depois eles entraram em férias. E eu decidi que é o seguinte, cara, a quarentena produtiva, vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Assim, boa professora eu não tenho como ser para os meus filhos, porque não estudei para isso, não sei ensinar, não é assim, não sei como, porque assim, a escola está ensinando uma coisa, não é que eu vou parar 1 ano e vou ensinar do meu jeito, eles têm que voltar. Então eu desencanei da escola, falei, não quero isso para mim, vamos fazer outras coisas. Então eu fui fazer as coisas que para mim estavam melhores. Então, eles aprenderam a andar de bicicleta. Eu acho que é a filosofia, Cado, não tenho tempo, né? Não vou sofrer. Vamos fazer o que dá, né? Acho que carrega muito essa filosofia. Eu quero que você fale mais um pouquinho da pandemia, mas antes disso eu quero esclarecer 2 coisas. Que depois, sabe como é que é? Você é advogada, né? Em nenhum momento você quis desfazer de uma pessoa que tem depressão, ao contrário. Depressão não, de jeito nenhum, ainda falei brincadeiras à parte. A depressão que você ficou é aquela pessoa que se provoca um estado depressivo por conta de pensamentos negativos. É isso, né? E segundo, a pessoa que não sabe efetivamente o que é uma depressão, que eles falam assim, eu estou todo deprimido. Gente, depressão mesmo é uma doença, é uma coisa muito grave. Não, eu queria esclarecer para não deixar dúvidas no ar. E outra coisa, né? Quando você falou de pensar em trazer o Beni, por ser uma criança que não é branca e talvez enfrentaria preconceito na comunidade judaica. A comunidade judaica ela não é preconceituosa, a humanidade é preconceituosa, né? Sim, então, sim. inserir uma pessoa que é, entre aspas, diferente, ainda acho que é assim, ser judeu e negro, gente, é muito uma criança só, né, meu Deus? É muito religioso.
Então, gente, nada aqui é para ser levado, Não, né? gente, Assim, pelo amor de Deus, tudo são a última brincadeirinhas, coisa né? que Calma. nós temos aqui é É essa preconceito. intenção, esse, exato, Tudo é a que eu não última tenho nessa vida coisa. é preconceito. É. Mas e no lado de trabalho, né, Carla, aquele medo, né, enfim, do que vai ser, e aí você está com as crianças, tem que dar essa atenção, tem que fazer a quarentena produtiva, e também o lado do trabalho. Você continua nessa mesma força de pensamento, é isso? Sim, continuo trabalhando, eu estou trabalhando, de um lado trabalha, de outro lado olha a lição e vai para a cozinha, 40 dias sem sair da cozinha e come, 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 vamos lá, vamos cozinhar. Fazer o quê, né? Ah, continua. Se a Mas a gente gente entrasse na tentou, cozinha só para cozinhar, né? O problema é que a gente está comendo também. Esse é o eu grande acho que problema. a quarentena, para mim, ela tinha um objetivo, né? Quer dizer, agora eu tô falando tinha porque é, a gente não sabe até quando vai e como vai ser se tiver uma segunda etapa, mas essa Uma primeira terceira etapa, etapa, né? mas assim, esta primeira parte, eu queria que eles acabassem essa quarentena com alguma visão boa disso, sabe? E eu perguntei para eles no domingo, falei, amanhã vai voltar às aulas. O que vocês vão contar para os amiguinhos? O que vocês fizeram na quarentena? Aí o Beni falou, eu me diverti muito. Falei, uau. Bia, e você? Ah, eu aprendi a andar de bicicleta, aprendi a andar de patins, eu brinquei de slime, foi tudo muito divertido. Eu falei, pronto, missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Estão perguntando do pai o quê? O Frank está lendo todas as perguntinhas aqui, quê? Se eles vão para a casa do pai Sim, também. vão para casa do pai. Agora estão com o Beto, justo agora não estão aqui, que foram ficar com ele. Sim, é um casal normal, gente. Os casais casam, se separam, e quando a gente se separa, a gente tem uma vida normal. Eles ficam com o pai no fim de semana, passeiam, tudo normal. Gente, eu vou ter que encerrar um pouquinho antes, porque se a gente, né, eu não quero que corte no meio, quero que encerre bonito. Eu sou assim, eu sou muito chata com Saiu essas por cima, coisas, né? saiu por cima. Tá, eu quero te falar que te conheço há sei lá quantos anos, gente, não sei, meu Deus do céu. 2005, 4, 5, vamos, 15 Foi anos. 5. Acompanhei todo esse seu processo e você é uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de ter mantido na minha vida. Tenho muito orgulho de ter mantido a sua amizade, de ter mantido a sua confiança e, né, de tantas coisas que aconteceram, tantas revoluções nesses 15 anos. Eu faço questão que a gente esteja junto dentro da minha casa, que vocês estejam na minha mesa, porque para mim você representa tudo aquilo que eu acredito na vida. Não apenas falando, mas em atitudes. Você é aquela pessoa que faz aquilo que acredita, faz aquilo que pensa, faz aquilo que prega. Então, se tem alguém que a gente pode se apegar nesse momento, é uma pessoa com a sua força e com a sua fé interna. Você tem a minha total admiração, meu respeito e meu carinho. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco disso, dessa sua mensagem para as pessoas agora durante essa entrevista. Então, te agradeço muito por ter dado a cara aqui, a tapa, né? Ter encarado essa entrevista aí. Eu acho que vai ficar eternizado. Eu vou subir depois dessa entrevista para o YouTube e acho que você é uma anônima que merece virar um filme, virar realmente que todo mundo conheça a sua história. Esse é o meu desejo. Parabéns, obrigada. Obrigada pelo seu tempo e pela disponibilidade de contar a sua história aqui. Sté, eu quero agradecer e eu quero te resumir. Eu acho que toda a tua história e tudo que eu aprendi com você e que faz eu te admirar muito é que você tem uma coisa essencial: você é verdadeira. O que você mostra é a tua verdade. Então, quando você fala da tua relação, de como que as pessoas, os pais têm que se relacionar com os filhos, com o marido,
com os funcionários, com as pessoas, com os pais, com os avós. A tua história, ela é absolutamente verdadeira. Então, Vão o que cortar a você gente em 10 fala segundos. é isso mesmo. Então, assim, o que você fala é isso. Quem te vê é o que acontece dentro da tua casa. É a pura verdade do que acontece na tua casa.